Bom dia, torcedor! Bom dia, torcedora! Muito obrigada pela sua audiência. A gente começa destacando o Atlético. Que baita vitória do Galo pra cima do líder do Brasileirão. Alô, repórter Cláudio Rezende. Com gol de Igor Gomes, Galo bate o líder Palmeiras e sobe bastante na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Um jogo difícil, mas o Galo venceu. Contou com uma falha bizarra do goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel, para abrir o placar. Não se intimidou, fez um grande segundo tempo, buscou o seu segundo gol e buscou 3 pontos importantíssimos na tabela. Quem nos conta tudo é o comentarista do Panzi. Bom dia. Alô, Nath. Bom dia pra você, pra quem se liga no tiro de meta. Que vitória, hein, Nath? Gigantesca e improvável, dá pra dizer. Muita gente não acreditava numa vitória, num êxito do Atlético lá em São Paulo contra o Palmeiras, e aconteceu, né? 2-1, o Atlético saiu na frente no segundo tempo, gol de Vitor Hugo num frangaço do Carlos Miguel, goleiro palmeirense. Aí no rebote o Vitor Hugo, que iniciou a jogada, né, numa inversão da direita para a esquerda pro Lodi, o chute do Cassierra, o rebote, né, na falha do Carlos Miguel, e o Vitor Hugo fez 1-0. E tava uma pressão danada do Palmeiras para cima do Atlético. Aos 29 minutos o Felipe Anderson fez o gol de empate da equipe paulista. Mas aos 32 minutos, Igor Gomes, depois de uma assistência do Minda, contra-ataque puxado pelo Preciado, hein? Olha o banco do Atlético funcionando em São Paulo. Preciado, que começou o jogo, mas é um reserva. Alan Minda, que entrou no segundo tempo, e Igor Gomes. Aliás, os dois entraram juntos. 3 minutinhos depois do gol de empate do Palmeiras, o Galo fez o 2-1. E aí, segurou até o final, suportou a pressão, soube sofrer. Um segundo tempo bem jogado pelo Atlético. Se defendeu bem e incomodou o Palmeiras. Diferente do primeiro tempo, em que os palmeirenses tiveram muita posse, muito próximo da área do Galo, que protegeu bem sua área, evidentemente, mas o Atlético não conseguia encaixar contra-ataques. Vitória enorme. O Atlético pega o elevador na tabela de classificação, se aproxima da zona de classificação a Libertadores e agora vai pensar em Copa do Brasil. Natália, um abraço. Um abraço, Edu. Muito obrigada pela análise aqui no Tiro de Meta. O Atlético agora é o 8º colocado. Tem 28 pontos. O Fluminense é o 4º, tem 33. O Galo tá chegando. Conosco agora, Cláudio Rezende. Bom dia. Bom dia a você também, ótima semana a todos que nos acompanham no Tiro de Meta da Itatiaia. O Galo foi a equipe que desbancou o Palmeiras, quebrou a invencibilidade do atual líder da competição em seus domínios. Na Arena Palmeiras foi a 3ª vitória do Galo na história, as outras 2016 e 2023. Desde 2023, o Galo também não vencia 2 seguidas como visitante no Campeonato Brasileiro. Antes da parada para a Copa do Mundo, o time comandado pelo técnico Barba Domingues havia derrotado o Vasco da Gama em São Januário. E o gol da vitória saiu dos pés de Igor Gomes, que nas 8 partidas anteriores não havia sequer entrado. Como permanece, pelo menos por enquanto, o jogador foi importante com o gol que deu 3 pontos para o Galão da Massa. Os jogadores do Galo, após o retorno em voo fretado, já com chegada no início da madrugada desta segunda-feira, estão liberados hoje porque o próximo jogo só no sábado. O Atlético vai descansar no meio de semana. Teve jogo adiado contra o Bragantino pelo Brasileirão por conta da equipe paulista estar disputando o play-off da Copa Sul-Americana. O desafio agora, o próximo será sábado, 7h30 da noite, contra o Juventude de Caxias do Sul pela Copa do Brasil, na Arena MRV. Como é bom fazer pós-jogo com vitória. Pelo amor de Deus, tava saco chegar aqui e ficar só criticando, falando mal dos caras. Pelo amor de Deus, bom falar aqui de coisa boa. Ó, o rap, concordo em gênero, número e grau quando você fala que todas as vezes que esse time jogou fechadinho, retrancadinho, no contra-ataque, de forma compacta, sem gerar espaço para o adversário, sem correr para trás, o Galo, na maioria das vezes, não vou falar todas não, na maioria das vezes, nós logramos êxito. O time foi feliz. Esse jogo, para mim, tá cara a cara de Cruzeiro e Galo no Mineirão, aonde temos que reconhecer, naquele momento, o adversário vinha em uma fase melhor, eles vinham
antes, na véspera, com um certo favoritismo. E o que o Barba fez? Fechou a casinha, jogou retrancadinho, espetada, esticada com a Laminda e Cassierra, jogamos no contra-ataque, vencemos o Cruzeiro lá no Mineirão. Hoje é a mesma estratégia. A única diferença é que no primeiro tempo eu não senti tantos ali contra-ataques. Eu acho que pecou o contra-ataque no primeiro tempo, tanto é que a melhor chance do jogo foi nossa no primeiro tempo. A melhor chance no primeiro tempo foi nossa, onde o Cassierra perde um gol que não pode perder, tá, gente? Não pode perder, tá? Um centroavante de 7 milhões de euros que pode virar 10, não pode perder um gol daquele num jogo desse. Agradeça a Cassierra, a Igor Gomes, quem diria, hein? E até me fugiu aqui quem fez o primeiro gol do Galo, gente. Me fugiu aqui, ajuda aí. Deu branco aqui. Quem que fizeram os gols do Galo mesmo? Igor Gomes e quem? Viajei aqui agora. Vitor Hugo, com aquela falha no Carlos Miguel. Isso, frango horroroso do goleiro, mas aí é problema deles, né? Então, o Cassierra pode agradecer muito esses dois atletas que garantiram a vitória, porque se o Galo empata ou perde, a gente já tá aqui comendo o Cassierra na pancada aqui. Não pode, jogo desse tamanho, onde você se porta a defender e a jogar por uma bola, não pode perder um gol desse não, tá? Então, um primeiro tempo bem equilibrado, aonde que o Palmeiras tinha a bola, mas não conseguia fazer da posse gerar grande chance. Tanto é que o Everson não fez nenhuma defesa difícil pelo tempo. Então você vai pegar os números, tantos por cento de posse de bola, tantos passes trocados, tantas finalizações. Qual defesa difícil o Everson fez no primeiro tempo? Ô, gente, o torcedor atleticano que sentou hoje para assistir o jogo ali, viu o jogo, imaginou que nós íamos chegar no Allianz Parque lá, nem é Allianz Parque mais, mas enfim, chegou lá no estádio do Palmeiras e ia bater de frente com eles. Que mundo que vocês estão vivendo? É isso aí mesmo. Eu vi gente criticando em grupo de WhatsApp. Nossa, que absurdo, que retranca. O pessoal tá pensando o quê? O que é? Vocês acham que vai chegar contra o Palmeiras lá e vai jogar pau a pau? É isso mesmo. Parabéns, Eduardo Barba Domingues, tá? Ó, tá aí, né, Rap? A gente sempre fala, né? Parabéns, Eduardo Barba Domingues. Grande partida tática. Entendeu a limitação no momento nosso. Jogou fechadinho, contra-ataque, bonitinho, foi lá e matou o jogo. Tá? Palmeiras tem sérias dificuldades, falamos isso aqui no pré-jogo. O Abel encontra dificuldades em jogar contra equipes fechadas e foi da mesma forma hoje, tá? Então, galera, é isso. Segundo tempo ali, fizemos os gols, Palmeiras empatou ali, o Galo já meteu 2-1 de novo, conseguiu segurar o jogo, né? E aí a gente vai falar sobre muita coisa aqui. Eu quero falar muito do Natanael. Gostei demais da partida do Natanael hoje. Misericórdia. Hoje o Natanael jogou bola demais. E ó, tem que pôr esses caras pra jogar, tá? Vou passar a palavra pra vocês. Tem que pôr Preciado e Laminda. Vocês estão aqui, ó, ganhando um salarinho bacana, custaram caro. Põe esses caras pra jogar, tá vendo? Olha aí. Põe os caras pra jogar. E outros, jogadores do Clube Atlético Mineiro. A última, juro. Não escolham jogos para jogar. Jogou hoje contra o Palmeiras, líder, tá todo mundo ali, ó, Lafote em cima, todo mundo querendo ver esse jogo. O líder em campo, São Paulo, Flamengo empatou. Todo mundo vai ver o Palmeiras agora. Não escolham um jogo para jogar. Ganhou hoje, fez uma partida do jeito que tinha que fazer, de almanac, era ali, daquele jeito que tinha que jogar. Mas próximo jogo, tem que jogar isso com esse empenho também. Não adianta ficar escolhendo o jogo na temporada pra jogar, não. Minda e Igor Gomes. E a gente pode trazer pra conversa o Preciado, que não é um titular dessa equipe. Finalmente, a suplência entregou ao Atlético na temporada. Mais uma vitória gigantesca de um sistema defensivo que funcionou muito bem. Apesar da pressão, da posse de bola adversária, o Atlético protegeu bem a área no primeiro tempo, sofreu e soube sofrer na segunda etapa, soube reagir quando tomou o gol, depois de um sistema defensivo muito bem organizado. E dá para organizar boas defesas com jogadores medianos. Do meio para frente é que você precisa da qualidade. Se falta o elenco do Atlético, às vezes você conta com a sorte também, com a falha do goleiro, com a falha do Felipe Anderson no contra-ataque, mas o Galo soube aproveitar. Fez um segundo tempo muito correto, de muita concentração e sabendo aproveitar os erros do adversário. E foi assim que o Atlético construiu uma senhora vitória diante do Palmeiras. Faz 2-1, soma 3 pontos, volta a vencer fora de casa, havia vencido o Vasco, o empate contra o Bahia, agora a vitória, já são 3 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro, está bem mais próximo da zona de classificação da Libertadores do que de uma zona de rebaixamento, e em uma rodada, Thiago Reis, em que 60% dos resultados são empates,
dos 10 jogos, 6 empates, quem vence nada de braçadas. E o Atlético pegou o elevador na classificação e ri de orelha a orelha. Que grande vitória, que grande jogo defensivo do Atlético. E, enfim, o banco de reservas deu uma resposta ao Barba. Galo soma 3 pontos improváveis em São Paulo, Thiago. Eu até gostaria de voltar no sistema defensivo do Galo, muito bem organizado, que tirou o Palmeiras de dentro da área, principalmente no primeiro tempo, sofreu pouco. Mas tem que escolher um. Hoje eu vou de Natanael, mais um bom jogo do lateral, barra zagueiro, barra ala do Atlético. E o meu voto é para o Natanael, Thiago Reis, também. Cara, que vitória, que loucura. O Galo foi Cabo Verde aqui hoje. O Galo foi, em muitos momentos, amassado. O Edu falava da posse de bola, o Edu falava da dificuldade que o Palmeiras tinha, né? Especialmente no corredor central, onde esse time é perigoso demais. Onde esse time encontra alguns passes assim. Deixaram o Paulinho no primeiro tempo na cara do gol. E aí ele bateu, Natanael estava lá para dar um carrinho e tirar. Depois o Palmeiras foi deixando a torcida meio que impaciente, né? Foi errando passes, foi tendo dificuldades para bola aérea, foi cobrando os escanteios e o Juan tirava tudo e o Lianco completava e o Natanael aparecia. Até o Preciado, que a gente achou que fosse ser substituído no intervalo por causa do cartão amarelo, no segundo tempo correu e ficou em campo até ser substituído pelo Vitor Hugo, zagueiro, que nem precisou trabalhar tanto, né? O Atlético dá um vacilo no momento do gol do Felipe Anderson, era, repito, amassado pelo Palmeiras, mas, de novo, conseguiu num contra-ataque fazer gol. E aí, méritos ao Barba e às substituições, méritos à recuperação de jogadores no Atlético, porque hoje foi o dia do Galo virar Fênix, né? De ressurgirem alguns jogadores das cinzas. Alan Minda, Alexander, próprio Preciado que eu já citei, e o Igor Gomes, o autor do gol da vitória, que surgiu do banco de reservas, como a gente já não via acontecer há algum tempo, para receber o passe do contragolpe do Minda e fazer barbante neles, Galo. 2-1 numa vitória gigantesca contra o Palmeiras, ô Thiago. Como eu queria que esse time fosse competitivo assim em todos os jogos. É claro, né? Nem sempre dá para se fechar desse jeito. Nem sempre dá para estacionar o busão e esperar o outro time. Difícil fazer isso contra o Bahia em casa, por exemplo. A grande realidade é que a gente não acreditava na vitória, né? E quem acreditava na vitória do Atlético estava colocando lá no alto, estava com uma expectativa acima da média. Mas todo torcedor sabia o seguinte, aquele que acompanha o Galo, se o Galo jogasse lá atrás, fechadinho, esperando o adversário, tinha essa oportunidade. E o Barba, eu vejo que ele foi o cara, né, desse momento. Ele criou essa situação, ele que fez isso acontecer, ele é que colocou o Atlético em voga dessa maneira. A pergunta que eu faço é: pôs no bolso, ô Jeves? Com certeza, pôs no bolso. E pôs no bolso um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, né? O cara mais campeão aí da última década no futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira, né? Acho que os meninos falaram certinho aí. Eu acho que o Barba, ele entendeu a limitação, entendeu aonde ele poderia mexer. Assim, eu vou confessar para vocês que óbvio que eu tô feliz com a vitória, mas quando a gente pensa em Atlético, a gente gosta do Galo para cima e tudo mais, só que a gente também tem que ser racional. O elenco que a gente tem, a proporção da qualidade que a gente tem, em detrimento do que o Palmeiras tem, faz com que esse jogo seja exatamente como foi, né? E concordo com o Tanaka também, né? Não sei se foi o Tanaka ou o Henrique falou, mas o Everson não fez grandes defesas, isso aí também é um fato quase inédito, raríssimo inclusive, né? Em um lance ou outro, o Galo dá sorte, mas, assim, foi um jogo realmente de almanaque e essa questão de escolher adversário me preocupa demais. Porque vai lá, engole o Palmeiras fora de casa, da forma que ninguém esperava e tudo. Aí chega contra o Juventude, de repente, né, que é o próximo jogo do Atlético, e já tá aquele time ali, daquele jeito e tal. Então, assim, a gente precisa de um pouco de regularidade, entendeu? Se for para jogar assim, e assim for o que for trazer vitórias, trazer bons resultados pro Galo, que assim continue.
Fala massa, muito bom dia, mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado você que acompanhou o vídeo. Antes de sair, já deixa o like para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo ao Eterno Galo News, esse canal que traz notícia todos os dias do Galo. Já deixa o meu convite aqui para você estar aí se inscrevendo no canal, tá bom? Deixa o seu like também, é muito importante para estar ajudando o crescimento do canal. E ativa o sininho de notificação, tá bom? Ativa aí, porque toda vez que sair uma notícia, o YouTube avisa vocês, tá? Fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado no vídeo. É muito importante a participação de vocês também. É de grande importância para o canal, tá? A gente olha todos os comentários. E fiquem à vontade para estar compartilhando esse vídeo aqui com os amigos. O canal também. Compartilhem com os amigos que também gostam aí do Galão da Massa. Então, muito obrigado a todos pela preferência aí de estar conosco nesse canal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, que esse canal ele foi criado para vocês. Então, muito obrigado de verdade por essa força de vocês e fiquem à vontade, tá bom? Massa, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!